Olá, eu sou Lucimeire. E eu sou Juliana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Um tema bastante sensível, mas que precisamos conversar sobre ele, que é o suicídio e a loucura. Especialmente nesses tempos atuais, onde passamos por inúmeros problemas de ordem de saúde, especialmente em função dessa pandemia, desse momento difícil que estamos atravessando e de ordem econômica também. Então, está difícil de mantermos o nosso equilíbrio emocional. Então, é um tema que a gente não pode negligenciar, que nós temos que falar sobre ele. A gente não pode prever o suicídio, mas a gente pode sim reduzir o risco ou até eliminar, através de tratamentos, através de uma escuta atenta, aquele que pede socorro, aquele que pede ajuda. Não podemos ignorar as pessoas que estão em sofrimento e que de alguma maneira tentam nos dizer, por sinais ou palavras. Então é importante a gente identificar quais são os fatores de risco e os fatores de proteção com relação ao suicídio. Então os fatores de risco podem envolver uma ansiedade, uma crise de pânico, uma insônia bem grave, o uso de alguma substância tóxica. E tudo isso é tratável. Os fatores de proteção são muito importantes, que são esses que ajudam a salvar as pessoas. Então, uma rede de apoio familiar, a própria comunidade religiosa. Então, o Centro Espírita tem um papel fundamental para que essa pessoa se sinta acolhida. O acesso a médicos é super importante para que seja estabelecido um tratamento. Então, se você conhece alguém ou se você está em sofrimento, procure seu médico, procure ajuda, confie numa pessoa, confie no seu médico e diga o que você está sentindo de fato. Diga o que vem no seu coração e na sua mente para que você possa receber um tratamento adequado e que não tenha um desfecho tão triste. E se você estiver na posição de ajudar, o faça. Auxilie quem está pedindo socorro. Auxilie. Seja esse anjo bom no caminho dessa pessoa, Esse tema, ele faz parte do capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, nós temos que manter em mente que sempre seremos consolados. Sempre vai aparecer um anjo bom para nos auxiliar. Sempre. E esse anjo bom pode ser você, que está na posição de auxiliar, que tem mais condições de ajudar quem está pedindo socorro. Não devemos jamais negar auxílio a alguém que está com problemas emocionais, que está pedindo socorro. Nós devemos ficar sempre atentos a esse pedido de socorro. Não é? É isso mesmo. Então nunca entenda que quem fala que vai fazer, não vai fazer. Isso não existe. Uma pessoa que está em sofrimento pode se comportar de diversas maneiras. Pode ficar em silêncio e cometer, pode falar demais e cometer, pode ter toda a ajuda do mundo e cometer. O mais importante é o suporte que todos podemos dar. A oração é muito importante, o auxílio, a própria caridade ajuda a curar essa dor que esse ser humano está sentindo. E quais são os fatores? A doutora Juliana é médica e trabalha com saúde mental. Quais são os fatores que podem levar a pessoa a esse ato extremo, que muitas vezes ela nem havia pensado em cometer? Então, uma pessoa pode ter uma história familiar já de suicídio, pode ter um ambiente muito tóxico, ela pode usar algum tipo de droga, ela pode ter um diagnóstico psiquiátrico, que pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma insônia bem grave. Um desespero diante de uma situação traumática, perda de um emprego, ainda mais nos tempos de hoje. Que a situação tá tão difícil. Exatamente. Então peça ajuda, peça auxílio. E nos momentos de desespero extremo, faça uma prece.
E se não conseguir fazer uma prece, aquela que a gente pensa em fazer, aquela prece elaborada, aquela prece bonita, não, peça socorro, peça socorro. Nenhuma prece fica sem resposta. E peça ajuda. E você que está ao lado de uma pessoa com esse tipo de problema, com problemas emocionais, dando sinais de desespero, auxilie. E nunca estamos sozinhos, nunca. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa noite.